Oi, pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Routizi Talks. Hoje a gente está aqui com o pessoal da Hoje Sorvetes, nossos clientes de anos, né? Junto com o representante deles, o Carlos Góes, que hoje é gerente nacional da logística. E com, na nossa parte aqui, o Rinaldi, Leandro Rinaldi, gerente de projetos aqui da área da Routizi, responsável por todas as implantações, por todos os clientes. São profissionais incríveis da área, com uma vasta experiência. Inclusive, queria que vocês contassem um pouquinho mais sobre vocês. Rinaldi, vamos começar? Vamos começar. Bom, boa tarde, Juliana. Boa tarde, Carlos. Prazer em estar com vocês, falando um pouquinho nesse talk. Conhecendo um pouquinho mais da Hoje, né? E como é o processo logístico na Hoje. É sempre bom conhecer, adquirir mais conhecimento, entender como funciona a operação dos nossos clientes, tá? Falando um pouquinho de mim, eu vim do mercado de logística, eu entrei no mercado de logística, de roteirização, né? Em 2006 para 2007, e desde lá eu não saí mais. Entrei lá atrás como um analista de suporte, depois eu fui para o time de implantação, né, de ferramenta de roteirização, fui pulando algumas etapas até chegar em coordenador de implantação, e em 2019 para 2020 eu aceitei o desafio de participar desse time, dessa seleção que a gente tem aqui na Routizi para fazer e cuidar dos nossos clientes da área de implantação, da área de projetos. Tá? Isso é um pouquinho da parte profissional, e a parte acadêmica, eu venho de formação de engenharia e computação, pós-graduado em gestão de projetos pela FGV, e tenho certificação PMI pela PMI Institute. Tá? Não, é super bacana essa mistura que a gente sempre traz aqui, né? Então, a gente traz o Rinaldi com toda a expertise em tecnologia aplicada à logística, e do lado da Hoje Sorvetes, a gente tem a logística aí, junto com o Carlos Góes. Carlos, fica à vontade para se apresentar para a gente um pouquinho, conta mais sobre essa história. Legal, boa tarde. É um prazer poder estar aqui compartilhando um pouco e batendo esse papo com vocês. A minha história na logística começa lá atrás, na verdade, através do meu pai. Meu pai, em um momento profissional dele, foi trabalhar num centro logístico. Eu estava terminando o meu período de escola, não sabia ainda o que eu ia estudar, e aí um belo dia eu cheguei em casa e tinha uma apostila de logística empresarial, de uma pós-graduação que um amigo dele estava fazendo, estava lá em cima, eu peguei para ler, eu falei, puxa vida, gostei disso daqui, eu acho que eu vou seguir. E aí meu pai me levou no CD lá para visitar, para conhecer a operação, e foi paixão à primeira vista. E aí logo eu prestei vestibular, me formei em logística, e eu tive a oportunidade desde cedo, acho que esse foi um grande diferencial na minha carreira, de fazer estágios. Então, durante os períodos de férias da minha faculdade, eu tive a oportunidade de fazer estágio, e aí conhecendo mais na prática aquilo que a gente via na teoria no banco da universidade, né? E aí eu comecei na Sadia. Meu primeiro, até acho que vale a pena comentar, meu primeiro estágio na Sadia foi como assistente numa área de roteirização. Então, eu tinha um monte de papel que eu ficava tabulando lá, parâmetros de janela de cliente, de horário, enfim. Então, desde lá atrás, desde o início da minha carreira, isso 2005 para 2006, com a roteirização já envolvido aí no meu negócio. E aí passei por Sadia, passei por algumas indústrias como o JBS, Coca-Cola, e eu estou na Hoje desde o início do ano passado. Então, estou há 1 ano e 2 meses à frente da logística da Hoje. A Hoje é uma companhia que vem num crescimento, podemos falar que exponencial, né? Ah, Acabou de saiu ontem o ranking da ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising. A gente está, pelo segundo ano consecutivo, entre as 30 maiores franqueadoras do Brasil. E esse ano passamos o concorrente que nós tínhamos era de sorvete, então a gente pode falar hoje que a gente é a maior franqueadora de sorvete do Brasil. É uma companhia nova, Hoje está há 16 anos no mercado, 2005 para 2006 que começou a produzir e distribuir sorvete.
e aí teve um período de varejo, e desde 2015 entrou para o negócio de franquias. Achou um modelo de negócio aí que deu muito certo. Então, hoje nós temos, a gente chama de supermercado de sorvete, né? Então, a pessoa vai lá numa loja, numa franquia e compra sorvete para poder levar para casa dela, para poder chupar o picolé, para poder chupar o sorvete. A gente fala, a gente fala não, mas tá escrito. O nosso grande propósito aqui na companhia é poder democratizar o consumo do sabor do sorvete de qualidade para todo mundo. Então, para que isso aconteça, a gente precisa expandir a nossa rede para poder estar cada vez mais pontos, né? E é preciso ter uma operação, uma logística, principalmente, extremamente eficiente. A cadeia de frio é uma cadeia muito complexa, e a gente precisa ser muito eficiente para conseguir chegar num preço atrativo e competitivo lá na ponta, que é um dos nossos grandes diferenciais. Ter um sorvete de qualidade num preço atrativo. Então, esse é o desafio do dia a dia que a gente encontra aqui. Vocês foram a primeira rede de franquias, né, que trouxe esse conceito de loja de fábrica. E o bacana é que vocês atendem a vários estados, né? Vocês estão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, é, Paraná, acho que Distrito Federal também, né? Isso, a expansão ela vem muito forte. Hoje, cerca de 70% das nossas lojas estão no estado de São Paulo, mas a gente já está passando de 100 lojas no Rio de Janeiro, são nossos dois principais mercados, e a gente vem crescendo, né? Então, vem aos poucos. A gente abriu nossa primeira loja em Santa Catarina no mês passado. Em dezembro, a gente abriu uma loja no Mato Grosso do Sul também. Então, a gente está aos pouquinhos crescendo. Daqui a pouco, a gente está em todos os estados, aí, tá no Brasil todo, oferecendo um sorvete bacana para todo mundo. Não, eu lembro quando a gente iniciou a nossa parceria, bom, acho que faz mais de 2 anos que a gente está com a hoje, né? E quando a gente iniciou a nossa parceria, vocês tinham acabaram de comprar uma frota, assim, novinha, 10 veículos, assim, lindos. Hoje vocês estão operando com quantos veículos para distribuir a nível Brasil? Ju, o sorvete tem uma particularidade que é um negócio muito sazonal, né? Uhum. Então, a gente depende muito do clima, depende muito da estação para a gente poder, de fato, vender. Mas nos picos de volume, a gente chega a sair com 70 veículos para rua. Então, quando a gente pega a soma das nossas duas bases, né? A gente atende todos esses estados que a gente comentou antes, partindo de São Paulo e partindo do Rio de Janeiro. Então, quando a gente pega a soma dos veículos dessas nossas duas bases, a gente chega a ter 70 veículos na rua aí fazendo entrega de sorvete de picolé. Nossa, é um crescimento exponencial mesmo, assim, de vocês. Parabéns para você, Sim. para toda a equipe, viu? Você tem uma Porque ideia, Ju? Quando eu cheguei aqui em janeiro do ano passado, a gente estava comentando antes, né? A gente não tinha nem 450 lojas ainda em operação. E a gente está prestes a inaugurar a nossa loja número 700 agora, provavelmente no mês que vem. Então, a gente está falando de uma quantidade de. Teve meses no ano passado que a gente estava botando 2, 3 lojas por dia para dentro. Então, inauguração, inauguração, inauguração. Então, é um negócio que vem dando muito certo, que bom. Então, a tendência é que esse crescimento siga e a gente possa ir aumentando a nossa parceria cada vez mais. Eu queria até aproveitar o gancho disso. Eu tive alguns projetos quando eu estava em implantação ainda, né, no passado, e assim, implantei em 2 concorrentes da hoje, né? E eu lembro, assim, o projeto é legal porque a gente enriquece muito nos projetos, né? Então, assim, eu aprendi muito da dinâmica do produto sorvete, por conta da sazonalidade, até os tempos de atendimento e as janelas mudam de acordo com a sazonalidade da janela, aí, né, do período Sim. do ano, né? Por conta dos picos que vocês têm no verão, que é totalmente diferente do inverno e tal. Então, eu tive muitas lições aprendidas nesses 2 projetos, e a que mais me chamou a atenção, Carlos, eu queria até te perguntar, é o quê? A gente, nos 2 projetos, foi coincidência mesmo, assim, e eu acho que deve ser um problema do produto, né, assim, da operação de sorvetes, né, que o trânsito, né, a distribuição é feita pelos caminhões que são refrigerados, o Thermo King, eu acho, não sei se ainda utiliza isso, mas na época eram os Thermo Kings que o pessoal utilizava para refrigerar os carros. E tinha um problema porque quando o Thermo King dava algum tipo de problema e a telemetria não funcionava, perdia-se toda essa carga de sorvetes e aí voltava isso para dentro das fábricas e perdia, era perda, não tinha o que fazer, né? E aí eu vi que vocês saem de São Bernardo,
Toda a roteirização de vocês, todos os carros saem de São Bernardo para atender uma rede bem grande aí, Distrito Federal, Sul, né? Rio de Janeiro, enfim. Eu queria entender como que vocês fazem essa logística, eu achei muito interessante. Pô, e se no meio desse trajeto a câmera fria falha, dá algum problema, se chega na ponta lá, o cliente não quer receber, tem que voltar, esse prejuízo vocês assumem, de voltar para São Paulo com essa mercadoria. Queria entender um pouquinho disso, porque achei muito interessante vocês saírem de um ponto, atender uma boa parte do sudeste, centro-oeste do Brasil, sul, né? E ter essa dificuldade que tem a operação de sorvetes. De fato, o Leandro, é um desafio muito grande. Quando a gente pega o sorvete, ele está no topo da exigência da cadeia de frio, né? Então, você tem o caminhão resfriado, você tem o caminhão congelado e acima do congelado você tem o caminhão de sorvete, que é o máximo das exigências que a gente tem em nível de produto. Então, você estava falando da refrigeração, basicamente tem dois modelos de caminhão, que é o caminhão do ar forçado, né? Que é o Thermo King, que é uma das marcas, mas que tem a refrigeração através de um aparelho externo que tem um motor, e você tem um aparelho de placa eutética, que ele é uma placa que fica congelada por dentro do caminhão, e o caminhão ele gela na tomada, a partir do momento que você tira da tomada, ele vai perdendo temperatura, mas ele se mantém ao longo do dia a menos 30, menos 20, que é a temperatura mínima. Você está falando de menos 18 aí, que é o mínimo aceitável para a gente poder distribuir sorvete. A gente tem um diferencial competitivo muito grande dos nossos concorrentes, que é o nosso modelo de negócio. Então, quando a gente fala que a gente entrega em franquias, que são franquias específicas do nosso produto e que trabalham única e exclusivamente com o nosso produto, isso nos dá um volume muito maior por entrega do que a grande maioria dos concorrentes tem. Então, isso nos permite operar com uma ocupação maior do caminhão, que nos dá um ganho de custo significativo no frete, mas, ao mesmo tempo, nos permite sair com uma quantidade muito menor de entregas por caminhão. E aí isso, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas que nos ajuda a ter um nível de perda, a ter um controle maior. Quando eu vim de outra companhia de sorvete, então eu tinha caminhão que saía no varejo para fazer 30 entregas, 35 entregas. É uma loucura, o caminhão fica abrindo, fechando porta, abrindo, fechando porta. Quando eu pego o nosso modelo de negócio hoje, pelo drop size que eu tenho médio por loja, o meu caminhão faz no máximo 7 entregas. Ele faz 5, 6 entregas ali na média. Então, isso ajuda muito que o caminhão ele tem uma perda menor de frio ao longo do seu trajeto, né? E, obviamente, a gente desenvolveu uma série de coisas aqui. Eu posso citar cortina divisória dentro do caminhão. A gente, junto com a Thermo King, que é hoje o nosso principal fornecedor de equipamentos, a gente desenvolveu um trabalho na polia do equipamento para que ele pudesse gelar em rotações menores, porque dentro do um projeto de engenharia feito até um pouco antes da minha chegada, a gente observou que o equipamento de frio ele só chegava no ápice do desempenho dele quando o caminhão estava com um nível de rotação muito alto. E isso só acontecia com os caminhões que estavam viajando em estrada. Então, como a grande maioria das nossas entregas são urbanas, o aparelho de frio não chegava no máximo desempenho dele. E aí a gente tinha mais problemas do que a gente tem hoje. Aí foi feito um trabalho na polia para que o motor pudesse rodar mais em rotações mais baixas, maiores, e a gente conseguiu alcançar um desempenho maior do equipamento de frio em rotas urbanas. Mas, basicamente, te respondendo, é acompanhamento, é gestão. Então, eu tenho uma pessoa focada no monitoramento desses caminhões ao longo do dia. Eu tenho sensor de porta, então, toda vez que o caminhão abre a porta fica aberta há mais de X minutos, toca um alarme aqui para a gente. E a gente vai acompanhando de modo que preventiva e gestão. Então, não tem como ser muito diferente disso. E aí, hoje, os índices de perda acontece, não tem como, é inerente da operação, mas os índices de reclamação, de perda, são hoje extremamente baixos. A gente conseguiu chegar num patamar bem bacana, bem aceitável desse nível de operação. E aí vocês têm a telemetria também da temperatura do baú, né? Isso, exatamente. Ali, a gente é online, nível online, já dispara, né? Isso, tanto o motorista com o reloginho dele, então o motorista, ao longo do dia, inclusive, a gente, mesmo com a telemetria, a gente não abandonou a rotina, então o motorista, todo início de entrega, ele tira a foto, manda para o WhatsApp, então cheguei aqui, estou a menos 23, cheguei aqui, estou a menos 20.
Então, ali a gente observa qualquer coisa errada. Então, uma coisa que a gente tem investido muito é no treinamento do motorista. Porque por mais que a gente tenha telemetria, é o motorista o cara que está lá na hora, ali, online, por mais que a telemetria seja online também, mas quem vai conseguir resolver o problema na hora é o motorista. Então, às vezes eu tenho um problema no degelo do equipamento, eu tenho qualquer problema que apareça, se o motorista atuar no momento correto, a gente consegue ou resolver o problema, ou no mínimo voltar com o caminhão para a base, dependendo de onde estiver, para algum parceiro, para a gente não ter perda do produto. Então, se o motorista não estiver muito bem treinado e isso não acontecer, a gente tiver que pegar pela telemetria, às vezes é tarde. E aí eu já identifiquei, eu não chego no cliente com o produto perdido, mas eu volto para a minha base e posso acabar perdendo o produto. Então, é muita gestão em cima de telemetria, mas também muito treinamento de motorista para que, de fato, ele consiga acompanhar e ele consiga agir corretivamente caso algum problema se apresente ali no ato da entrega, no decorrer do dia dele de distribuição. Nossa, Carlos, eu, inclusive, você chegou num ponto que acho que é crucial e que é minha dúvida aqui. Vou abusar um pouquinho de você, vamos ver se você pode até comentar com a gente sobre isso. Mas como que é feito o treinamento desses motoristas? Porque deve ser um desafio muito grande. Você tem um índice de sazonalidade gigantesco, então você acaba não conseguindo ter ali os motoristas 100% próprios, né? Você acaba tendo que terceirizar uma parte da demanda. E como que é feito o treinamento desses motoristas, cadastro, essas coisas, para que vocês consigam ter motoristas qualificados nos picos de demanda? Na verdade, esse eu diria que é o nosso grande desafio, tá? Porque eu não consigo. O mercado de frota de sorvete ele é muito restrito, né? Pô, quando você precisa de um caminhão seco para fazer algum frete, você levanta a mão, aparece na porta um monte. E pela nossa exigência da cadeia de frio, é muito difícil você conseguir um caminhão que atenda todas as especificações. E ao mesmo tempo é muito caro, né? Então, para você ter uma ideia, Juliana, hoje toda a nossa frota de baús é própria. Eu trabalho hoje com a média aí eu vou falar de 80% a 85% de caminhões e equipamentos próprios, motoristas da casa, e eu tenho agregados, mas meus agregados são todos fixos. Então, e o baú é meu, o aparelho de frio é meu. E a gente precisa garantir essa qualidade, né? Garantir que a gente consiga acompanhar, fazer a telemetria ao longo do dia, porque não dá para eu chegar na porta, trazer um cara e ele, no meio do caminho, perder o produto, né? Não é só a perda, não é só a perda do produto em si, mas eu vou deixar de atender o meu franqueado. Então, o grande desafio é a gente. Eu não posso, até devido ao custo que isso tem e ao modelo de negócio da nossa empresa, que é ser enxuto, né? Eu não posso me dar o luxo de parametrizar a minha frota pelo pico da demanda do verão. Senão, no inverno, eu vou ficar com 70% da minha frota parada e isso é custo na veia e inviabiliza o modelo. Então, a gente precisa achar soluções. E uma das soluções que a gente tem é que o caminhão faça 2, 3 viagens no mesmo dia nos picos, né? Então, isso faz com que eu consiga ter uma eficiência maior e, ao mesmo tempo, faça com que eu tenha uma equipe sempre fixa ali. Então, eu não tenho essa variabilidade. O time que está comigo no inverno está comigo no verão. Então, isso facilita a questão do treinamento, mas ainda é um grande desafio. Hoje mesmo, pela manhã, a gente teve uma reunião com o meu time de frota e a gente está falando isso. A gente está fazendo uma reciclagem em determinados treinamentos, só que a gente vem de 3, 4 semanas muito fortes. E aí, ele conseguiu, num dia ele parou 8, no outro dia ele parou 9, mas faz uma semana que não consegue treinar ninguém, porque eu estou com todo mundo todo dia na rua fazendo entrega. Então, a gente tem um desafio que é conseguir treinar todo mundo no ato da chegada. Um motorista novo, agregado novo que está vindo trabalhar com a gente, cara, esse cara tem que ser muito bem treinado para garantir que ele saiba operar, que ele saiba agir corretivamente com algum problema que a gente tenha na rua. E aí essas reciclagens têm que ir acontecendo periodicamente para não deixar. Operação, uma operação muito complexa nesse sentido, você tem que estar sempre batendo na mesma tecla, reciclando, para que de fato a coisa aconteça lá na ponta, né? Carlos, posso só fazer uma pergunta, Júlio? Claro. É uma curiosidade aqui. Hoje, eu vejo que, a nível de qualidade, de excelência, o sorvete, e eu estou falando de picolé, tá? Que é o que eu mais consumo, meu filho consome, enfim. Vocês estão nivelados com as duas grandes conhecedoras aí, que todo mundo, as duas grandes marcas que todo mundo conhece, né? Sim. A gente sabe que pelo menos eu que tive em projetos, você principalmente sabe que o que faz com que o preço de vocês seja muito mais acessível para classes além de A e B,
a classe C e D, a logística ajuda muito a fazer com que vocês tenham esse preço muito acessível. Um sorvete de altíssima qualidade com preço muito acessível para essas outras classes sociais, né? Então, vocês estão levando qualidade com preço ótimo para as pessoas que não tinham acesso a isso no passado. Esse Isso é o grande super desafio. legal. Isso aí. E a gente sabe que isso passa muito pelo custo da logística. Eu consigo lá na ponta ter um sorvete de alta qualidade com preço acessível se a minha logística não for cara. E pensando no sentido de que vocês estão indo fazer essas entregas a longa distância, saindo aqui de São Paulo, com esses pedidos, provavelmente as grandes unidades que vocês têm, as maiores quantidades de franquia, estão no estado aqui de Rio, São Paulo. Então, quando você vai fazer uma entrega para o Distrito Federal, por exemplo, vocês represam esses pedidos e quando vocês chegam no volume, você vai fazer o despacho, a entrega desses pedidos, é isso? Leandro, a gente estabeleceu, desde quando eu cheguei, na verdade, quando eu cheguei aqui, a gente não tinha uma grade pré-definida de entregas, tá? Então, por exemplo, dentro da Grande São Paulo, a gente entregava todo dia. Então, um dos primeiros projetos que eu toquei aqui junto com o meu time foi da gente definir grade de entrega. Então, a gente fatiou São Paulo de acordo com região geográfica, de acordo com volume por região. E aí, hoje, eu tenho uma região que recebe segunda, quarta e sexta, tem uma outra região que recebe terça, quinta e sábado. E a mesma coisa com o interior. Então, o interior, dependendo da região, ele tem uma grade específica. Então, por exemplo, Brasília, hoje eu entrego uma vez por semana, mas ele tem um pedido mínimo lá. Então, eu só entrego se ele atingir um pedido mínimo. E aí, um grande ponto e isso eu trabalho sempre em conjunto com a expansão, a gente sabe que isso, o Rodrigo Mauad, que é um dos fundadores da companhia e é o responsável pela expansão da empresa hoje, ele fala muito que dentro desse modelo de franquias, o que chama o franqueado, o que chama o cara que vai estar disposto a investir e fazer o negócio crescer, é a loja operando. Então, essas lojas que hoje estão um pouco mais distantes, acaba que um custo mais alto, adicional, nesse início, faz parte do modelo do negócio. Então, a gente assume um custo maior no início de atender uma loja de Brasília com um caminhão que não vai com uma ocupação máxima, porém, essa loja faz parte do projeto que vai fazer a gente conseguir expandir naquela região e daqui a algum tempo entrar dentro de um modelo que seja mais otimizado, tá? Então, mas esse é um ponto. Então, as minhas rotas mais longas, elas têm uma frequência menor, tem uma média de entrega maior. Então, dentro do nosso modelo de negócio, poucas lojas têm estoque. Basicamente, os estoques são os freezers que estão lá dentro da loja, né? E algumas têm 2, 3 freezers que ficam no fundo da loja, mas representativamente isso é muito pouco. Então, nessas lojas mais longe, geralmente elas têm uma câmara friazinha pequena, mas a grande maioria tem uma quantidade de estoque maior que possa suportar essa frequência menor. Então, esse é o acordado que nós temos para que eles possam passar por períodos de pico de calor sem ter essa demanda de entrega 2, 3 vezes por semana. Mas e aí desenvolver a rota, né? Então, hoje eu estou em Brasília, mas eu tenho abrindo loja em Caldas Novas, tenho loja em Catalão, tenho loja no Triângulo Mineiro, faz com que o caminhão consiga subir com uma ocupação bacana. Ele não vai entregar tudo em Brasília, mas ele vai ao longo do caminho, ele vai fazendo a rota dele e distribuindo. E aí esse é o grande desafio dessas rotas mais longas hoje. Ele faz a pétala que a gente fala, né? Que a gente fala no Exatamente. Né? Ele vai entregando, volta entregando. Então, isso, e a gente vem desenvolvendo, sempre buscando modelos de fazer com que isso seja mais barato. Então, a gente tem estudos de cross-docking, estudos de demanda, quantas lojas eu preciso ter em determinada região, com qual volume mínimo para botar um ponto de apoio, para colocar um cross-docking. Então, isso é um exercício constante que nós temos aí para poder garantir e manter essa entrega de uma forma mais eficiente, em nível de custo. Pô, a gente falou de bastante coisa, né? O assunto está bem técnico, mas nesse modelo de franquias também, Carlos, a gente tem a questão da padronização. E essa padronização, ela tem parte responsabilidade de vocês e parte responsabilidade do franqueado também, né? Até mesmo para você ter o mix de produto certo na loja, né? Tá oferecendo todo o mix de produtos. E com esse lance da sazonalidade, né? Como que vocês gerenciam, né? Qual que é o papel da logística em ajudar esses franqueados a manter essa padronização sem que falte produtos e também já prevendo algum tipo de demanda sazonal, principalmente nessas lojas mais distantes, né? Vamos supor, vai fazer sol esse final de semana.
aí provavelmente a operação de vocês vai bombar, né? Vocês vão ter uma demanda altíssima. Como que vocês ajudam? Qual que é o papel da logística para ajudar esse franqueado a manter a padronização na loja com todo o mix de produtos, não faltar nada? Me explica um pouquinho melhor isso, por favor. A gente, e quando a gente fala do negócio de franquia, a gente tem uma responsabilidade muito grande, muito diferente do negócio do varejo como um todo, né? Eu costumo falar aqui que quando eu comparo uma operação, e até a própria operação de roteirização, que existe no varejo normal para entregar para as grandes redes, para os varejinhos, com a operação das franquias, existe, no nosso caso, uma complexidade menor, porque você tem lojas muito padronizadas, com restrições muito menores, com padrões muito mais bem definidos do que você tem no varejo. Então, quando você está no varejo, você vai mandar um caminhão para uma rede X lá do varejo, tem que ter um agendamento, o caminhão tem que chegar antes das 10 horas da manhã, e eles seguram o seu caminhão e só vão se descarregar às 5 horas da tarde. Então, isso não acontece no meu negócio. Quem coloca o pedido é o próprio franqueado, então ele sabe lá o que ele está precisando, ele mesmo um sisteminha coloca, então isso faz com que a eficiência seja maior, mas ao mesmo tempo faz com que o nosso comprometimento, o nosso compromisso com a entrega tem que ser muito maior. Por quê? Porque o cara trabalha única e exclusivamente com o meu produto. E como eu disse na resposta anterior, ele não tem estoque, na grande maioria das vezes. Então, num pico, se ele vender muito e eu não entregar, ele não vai ter produto para vender. Então, pode acontecer dele ter que baixar a grade da loja dele e fechar a loja porque ele não vai ter produto para vender. Então, o nível de comprometimento nosso ele tem que ser muito maior. E aí a gente tem uma série de medidas que a gente adota. Então, primeiro, a nossa operação de fato tem que ser muito eficiente. Hoje a gente consegue ter níveis. Mês passado a gente fechou com 99,6% de entregas on time. Então a gente consegue hoje ser muito eficiente. Essa é a principal ajuda que a gente pode dar para o cara, é garantir que o pedido que ele fez para aquela data específica vai ser entregue. Então esse é um grande ponto. Mas a gente tem uma série de ações que a gente toma. Então a franqueadora semanalmente tem uma live com todos os franqueados que é transmitida, eles abordam N fatores. Então sempre que a gente observa que vai ter um pico de demanda, que tem alguma questão específica, a gente alerta. Então, a gente sempre bate muito na tecla deles garantirem o abastecimento da loja previamente, então, orientar com relação ao acompanhamento do clima da região, de como que vai ser, como que não vai ser, porque não adianta ele esperar a loja esvaziar para pedir, porque aí todo mundo vai pedir junto, e é o risco da gente ter algum problema operacional muito grande. Então, ele tem que ser muito parceiro nosso nesse sentido. Com as lojas mais longe, a gente está iniciando um projeto agora, inclusive, de sempre antes do dia da grade, entrar em contato com a loja para certificar como está estoque, como que não está, se ele vai fazer pedido, se ele não vai. Porque às vezes o cara erra o pedido, o cara esquece, o cara tem algum problema operacional lá e não coloca o pedido, eu fecho, separo, mando o caminhão. Amanhã ele fala, pô, tem meu pedido. Fala, cara, como que eu vou... O caminhão subiu com uma ocupação bacana, como que eu vou agora pegar um caminhão para mandar 50 caixinhas, 100 caixinhas lá para Brasília? O custo é um negócio completamente inviável. Então, a gente busca antecipar essas demandas com ele para garantir que, quando o caminhão vai fazer aquela rota específica, todo mundo, de fato, faça o seu pedido, não fique nada para trás. Então, esse é um ponto também. E está sempre aberto. A gente procura, por mais que a gente tenha grade, o nosso negócio não pode ser fixo. Eu tenho basicamente dois modelos de loja, uma loja padrão e uma que a gente chama de mini loja, que é uma loja pequena, que fica ou dentro do supermercado, como um quiosque, ou lojas pequenas de rua mesmo. Essa loja tem uma capacidade de estoque muito menor. Todas já são pequenas, mas essa é menor ainda. Então, geralmente, nas semanas que eu tenho calor intenso, para essas lojas eu abro grade. Então, eu já entrego todo dia. Ele precisa de uma reposição diária para que ele não fique sem produto. Ou a gente não abre, mas fica aberto para que ele, sempre que ele precisar, ele grite para a gente faça uma quebra de grade e entregue. Então, a gente tem que tentar, nesses momentos, principalmente, de aumentos de pico de demanda, buscar quebrar um pouco a padronização que a gente fez de modelo de entrega, de grade, de sequenciamento, para a gente conseguir tentar atender todo mundo e não deixar o abastecimento de fora. E, Leandro, se você quiser falar um pouquinho mais para a gente, até dos impactos de uma logística ineficiente, né? Que no caso da hoje está super otimizada, né? Mas quais são os impactos assim de uma logística ineficiente nessas operações?
Essas operações, elas são mais complexas que as operações comuns, né? Que é o que muito Carlos está falando aí. O que é operação comum? A operação comum é aquele cara que recebe um monte de pedidos durante o dia, chega no final do dia, ele tem um horário de corte lá, e aí amanhã eu vou sair com 30 rotas, cada rota tem 50 pedidos dentro para entregar. Tá? É a operação da Coca-Cola, como o Carlos já passou por lá, são operações de produtos aí que a gente entende que são produtos mais tranquilos, e aí é até mais fácil de você fazer a gestão dessa logística, dessa entrega. Agora, sorvete é uma coisa assim que é muito difícil fazer a gestão de entregas. A gente tem um impacto muito negativo se a gente, de fato, não fizer um trabalho em excelência, assim como o Carlos vem fazendo lá na Hoje. A gente pode perder cliente, a gente pode perder o franqueado, que é o que é pior, né? E nesse caso, como a Hoje está em expansão, né? Em rápida expansão, para eles tem que ser uma logística muito bem estruturada e muito bem realizada para que a marca, não, neste momento, ela não perca o valor. O que é o valor? O cara fala, pô, eu precisei dos caras me entregando aqui hoje porque eu tive um pico esse final de semana, foi sábado, domingo que eu vendi muito e os caras falaram que não podia me entregar. Ou seja, eu não vou ter um produto para entregar para o meu cliente aqui, e, consequentemente, é o nome da Hoje, né? Principalmente nessa questão de franquia, é muito atrelado ao nome da Hoje. Porque se você for no bar do Zé ali da esquina para comprar um outro sorvete e não tiver lá, você vai falar, beleza, não tem aqui. Mas você, ok, eu vou comprar um outro. Agora, o cara que vai na loja do franqueado, na loja da Hoje, ele vai buscar o sorvete da Hoje, não tem outro produto. Se ele chegar lá e tiver a frustração de não ter aquele produto que ele está buscando, é a marca que está atrelada ali, né? Então, é o sentimento da pessoa, do cliente que vai ficar ali. Então, por isso que essa logística que o Carlos está comentando aí, que, poxa, assim, é bem legal de ver como vocês trabalham, porque tem que ser muito bem estruturado mesmo, principalmente nessa divisão, nessa operação de sorvete. Tem a operação de congelados também, que passa por isso também, mas o congelado ainda é um pouquinho mais tranquilo, porque ele está congelado, né? Ele ainda tem uma margem ali maior de temperatura que ele consegue trabalhar, mas o sorvete ele é crítico e ele tem que ser bem tratado, né? Ele tem que ser tem que estar todo mundo ali full time olhando, analisando e trazendo com que essa logística seja beirando a perfeição, né? Porque o principal impacto de uma roteirização ou de um monitoramento não bem realizado é a marca, no caso da Oi, porque é o nome da marca, né? Não é o bar do Zé que tá na vitrine, é a Hoje, porque a marca está ali estampada. Então, acho que esse é o principal impacto no caso da operação da Hoje com os franqueados. Eu posso, talvez o Carlos até consiga explanar um pouco melhor, mas eu acho que é isso, né, Carlos? Não, super, super bem explicado, é exatamente isso. Então, como eu disse, talvez eu tenha até um nível de complexidade menor, porque eu tenho menos restrições do que o varejo como um todo, porque lá eles têm o supermercado, tem o bar, tem a padaria, cada uma com uma necessidade específica, mas a gente tem um nível de comprometimento muito maior. Eu tenho que fazer entrega, eu não tenho opção de não entregar. Né? O varejo, quando não entrega, vai ter uma reclamação do comercial, mas o produto está lá, ele tem o estoque dele, e o consumidor vai lá procurar aquela marca, talvez ele vai comprar da outra. Enfim, a gente não, o cara depende da minha entrega, se eu não entregar, ele fecha a loja, e o consumidor vai lá para ter que ter o produto. Se não tiver, é o que você falou, é o nome da nossa marca que tá em jogo. Então, essa é uma frente que a gente tem. Foi um dos principais pilares também que foram trabalhados ao longo do ano passado, e a gente tem um desafio muito grande ainda para evoluir nisso, que é a questão de torre de controle, né? De acompanhamento das entregas ao longo do dia. Então, aqui a gente está falando não só da temperatura que a gente faz, mas do monitoramento da entrega mesmo. Então, eu comentei lá atrás, meu caminhão sai com média 5, 6 entregas. Então, que horário que esse franqueado vai receber esse produto? Para ele poder também se planejar lá na loja e ter alguém para poder receber esse produto da forma mais rápida possível, acondicioná-lo nos freezers da forma mais eficiente, mais rápida, para que nesse transbordo entre baú de caminhão e freezer eu não tenha perda de temperatura também do produto. Então, toda essa evolução do acompanhamento da entrega. Então, eu roteirizo no final do dia. A gente ainda não tem isso. Estamos com um projeto com vocês, inclusive, do franqueado já receber no dia anterior qual que é a programação da entrega dele do horário. E aí, ao longo do dia, isso vai sendo monitorado, ele vai recebendo o comunicado do caminhão dele, onde que está, qual que é a previsão de entrega, para a gente poder fazer essa gestão. E a gente tem um desafio também adicional a isso, que pela forma que a gente carrega os caminhões, até pela própria ocupação que nós temos,
é muito difícil da gente mudar uma sequência de entrega. Então, já aconteceu, é raro já acontecer, mas acontece. Eu vou lá na loja do Leandro, ele não está lá, não pode receber, teve algum problema, está sem energia, não pode receber, eu não consigo dar sequência nas entregas. Eu preciso voltar para a minha base, descarregar a entrega dele para poder dar sequência nas outras. E isso compromete a entrega, pode ser que a última entrega lá não tenha tempo de fazer no próprio dia, e aí volta tudo aquilo que a gente falou da necessidade de fato entregar. Então, esse fluxo de comunicação, tanto para a gente estar monitorando, mas para o franqueado receber e entender, pô, vou receber amanhã, tal horário, vou me programar para de fato poder cumprir com aquela agenda, para que o caminhão possa seguir para a próxima entrega e finalizar, é muito importante. Então, a gente tem investido muito nisso, junto com vocês, inclusive, de melhorar esse sistema, da gente cada vez evoluindo mais para fornecer mais informações para a rede, para que cada vez mais os tempos possam se cumprir, que foram planejados, e a gente consiga ser mais correto, mais eficiente e ter um planejamento mais assertivo nesse sentido. Não, realmente o impacto é gigantesco. Você vem fazendo uma série de projetos de otimização e reestruturação do departamento logístico aí da hoje, né, Carlos? Qual que é o impacto para os franqueados? Assim, eles estão mais felizes? Do outro lado, o que eles estão falando? Assim, o quanto você está movimentando? A gente tem uma pesquisa de clima, não é pesquisa de clima, mas uma pesquisa com os franqueados sobre a franqueadora, né? Então, 2 vezes por ano, a nossa franqueadora faz essa pesquisa, avaliando, e eles fazem a avaliação da companhia como um todo. E aí eles têm tópicos, como que está a sua logística, como que está o departamento financeiro, a fábrica. Então, toda a parte de interface que o franqueado tem com a franqueadora, eles preenchem essa avaliação para poder nos direcionar para a gente entender como que está, como a rede cresceu muito, né? Então, uma coisa era quando a rede tinha 10, 20, 30 franqueados, que você conseguia conversar pessoalmente com todo mundo. Hoje, com quase 700 lojas, você não consegue ter contato com todo mundo e entender como de fato eles estão observando esse nível de serviço. Então, essa pesquisa é uma pesquisa que nos ajuda muito, e quando a gente vê a evolução dos números, a gente consolidou recentemente essa última, que saiu agora em janeiro. A logística teve hoje, nessa última, a segunda melhor nota da companhia, como entre departamentos, e a gente teve uma evolução muito grande. Hoje o nosso número é acima de 80% de franqueados, para ser mais exato, 85,2%, se não me falha a memória, entre franqueados satisfeitos e muito satisfeitos com o nível de serviço. Esse número a gente teve do final de 2020 para 2021, foi quando a gente teve toda a mudança de gestão aqui, foi um maior crescimento. A logística estava entre as áreas mais mal avaliadas, a gente conseguiu reverter esse cenário. Então, hoje, de uma forma geral, existe uma boa avaliação sobre a operação, mas sem dúvida nenhuma que existem muitos desafios. Óbvio, você não consegue atender todo mundo de uma forma excelente, sempre vai ter o outlier, vai ter uma entrega que você não entrega. Lá, eu citei a eficiência lá que a gente fechou um mês com 99,6. Então, você tem um 0,4 ali que não foi entregue no dia, que teve algum problema e que vai ter algum impacto. Então, a gente tem que sempre ir em busca dessa perfeição. Mas, te respondendo, a avaliação hoje é boa, vem evoluindo positivamente, fruto desses projetos que a gente vem desenvolvendo, mas tem muita coisa ainda, tem muita areia ainda para a gente carregar, tem muita coisa para a gente melhorar, para chegar em patamares melhores, patamares mais eficientes, tanto de nível de serviço quanto de custo, enfim, para a gente cada vez mais conseguir expandir de uma forma saudável, seja financeiramente para a companhia, seja a nível de serviço para os franqueados mais distantes que estão chegando, para os caras daqui da Grande São Paulo, da Grande Rio, que tem um nível de complexidade de roteirização maior. Enfim, tem um desafio grande ainda pela frente. E você, Leandro, que ferramentas que você considera essenciais assim, para ter uma logística otimizada igual a da hoje, atualmente? Primeiramente, eu quero parabenizar o Carlos pelos números, né? Porque são números expressivos, assim, excelentes números. A gente que trabalha com projeto há tanto tempo, assim, para a gente vê muito número, né? E aí eu queria comprar essa briga com você, Carlos, para a gente chegar nesse 100%, né? 99 não é 100, né? Então, a gente, aí em nome da Rotize, até falando por todos os projetos que a gente toca aqui, né, internamente, a gente sempre está aberto para ouvir vocês, entender o que seria bom para a operação de vocês, de melhoria, enfim, preciso
consultor aqui para me ajudar, para mostrar algo novo e tal, a gente está aberto aqui para poder trabalhar juntos e chegar nesse resultado que vocês almejam aí, com certeza vão conseguir conquistar. Vamos. Respondendo a pergunta da Ju, tem algumas ferramentas que eu vejo que são essenciais, né? Então, a primeira delas é planejar essas entregas, né? Então, ter bem claro como eu vou fazer essas entregas, no caso, olhando muito para a operação da hoje, né? Então, planejar quantas vezes por semana eu preciso estar nesse cliente, devido ao volume de compra dele, ao volume que ele vende, né? Então, quantas vezes eu preciso estar lá? Então, isso é um trabalho antes da roteirização, que precisa ser muito bem executado, para que chegue na roteirização já um número mais fácil de se trabalhar. Posteriormente, eu acho que tem o roteirizador, e assim, o roteirizador que ele olhe muito para o que está acontecendo, né, no cenário atual, que é o quê? Ter um mapa atualizado, ter funcionalidades e ferramentas dentro da plataforma de roteirização que consiga atender a operação 100% das dificuldades que ela tem no dia a dia. Então, a gente tem aqui como projeto, como ferramenta, como desenvolvedores de produto, a gente tem que estar sempre um passinho à frente da operação para falar assim, ó, isso aqui é legal, isso aqui vocês precisam e vai te atender. Então, a gente tem que estar sempre inovando o produto para que a operação consiga rodar. Posteriormente, o monitoramento que seja muito bem executado, né? Que a gente dê também conteúdo para que o time de monitoramento consiga olhar na tela e falar, pô, esse cara está passando por dificuldade, esse cara precisa de uma ajuda, esse cara vai dar para antecipar uma entrega, ele vai chegar aqui mais cedo, eu já consigo fazer uma recarga nesse carro e ele sair novamente para fazer novas entregas. Eu acho que deve ter isso na operação do Carlos, né? Que são as recargas que a gente costuma falar aqui. E eu acho que a cereja do bolo são esses alertas, né? Eu acho que o que a gente pode, inclusive, avançar no futuro, Carlos, é fazer com que esses dados de telemetria gera-se alertas para dentro da nossa plataforma. E aí você fica com uma plataforma só para fazer o monitoramento da sua operação. Então, por exemplo, temperatura de baú, porta aberta, tanque de combustível aberto. Então, tudo que essa telemetria que o seu dispositivo dá, né, a gente conseguir fazer a integração junto à plataforma para vocês conseguirem usar a plataforma de monitoramento do Rotiz para fazer o monitoramento de tudo, desde da entrega em si, quanto das dificuldades que estão acontecendo na rua. Eu acho que aí é a cerejinha do bolo, eu acho que aí a gente consegue matar um processo que já está redondo, mas que eu acho que pode ter essa cereja a mais aí, essa opção a mais. A gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Nossa, mas é engraçado, né? Eu estava fazendo uma análise, né? Estava com uma pesquisa da Ilus, semana passada, fazendo algumas análises e tal. Eu sempre achei que o TMS ele fosse essencial, assim, para qualquer operação de transporte, né? A gente olha aí, qualquer empresa pode ser ERP e TMS. Só que o uso da roteirização e dos sensores, né, da telemetria, eles estão presentes em mais empresas do que o próprio ERP e TMS, gente, assim, porque eles trazem um retorno de investimento, eles trazem uma otimização do trabalho, né, da rotina de trabalho, do planejamento e um retorno de investimento em cima. Então, geralmente, eles são os primeiros a serem implantados, assim, tanto que a gente tem uma série de clientes com empresas menores, né, que não tem o ERP ou o TMS, né, algum gestor de pedidos, né, vamos chamar assim, algum local em que o faturamento seja realizado, exatamente. Ele fica sem o centralizador e aí ele acaba contratando a parte de roteirização, né, a nossa solução de otimização e a solução de gestão justamente para conseguir economizar e ter um crescimento aí, ter uma margem de lucro maior. Então, basicamente, Ju, o TMS e o ERP, ele é muito usado para o time de vendas ali, né? Porque ele vai é ali onde ele vai emitir, vai gerar as vendas, enfim, e centralizar as informações que a gente precisa como roteirizador para fazer as roteirizações. No caso de empresas pequenas, eles talvez não tenham o budget necessário para os dois, né? Então, ele prefere fazer a entrega com a perfeição, porque é a imagem da empresa dele que está ali, e fazer manualmente essa questão de emissão de nota, que o ERP faz, centralização de pedidos, de cadastro, que é o que o ERP normalmente faz com excelência, né? Ele opta pela plataforma de roteirização porque ele ainda é pequeno,
e ele consegue ter um retorno mais rápido do investimento. Creio que seja isso, eu acho que esse é o ponto. E você, Carlos, com relação a hoje, né? Acho que é um crescimento extremamente exponencial, assim, é um crescimento gigantesco que vocês tiveram nesse período, mas a gente sempre quer mais, né? Ainda tem bastante, como você disse, ainda tem bastante lenha para queimar, né? E quais são os planos de expansão? O que vocês estão pensando tanto para a logística, né? Quanto em termos de negócio? Os planos, aqui o pessoal é bem arrojado, sabe? Então, você pegar o plano, o projeto de 5 anos da companhia, ela mantém basicamente o ritmo que a gente tem de crescimento desses últimos 2, 3 anos. Então, é um desafio muito grande, tanto para a expansão, então a gente deve cada vez mais estar mais longe da nossa base, né? Então, como eu disse, hoje a grande maioria das lojas estão na Grande São Paulo, estão no estado de São Paulo, estão no Rio de Janeiro, mas a gente já tem loja na Bahia, já tem loja no DF, no Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Então, a gente deve passar agora por um momento de consolidação de áreas onde nós já estamos, para, num próximo passo, seguir mais um passo à frente de expansão, né? E isso vai gerando desafios logísticos muito grandes, né? De entender qual que é o raio máximo que eu devo sair desse CD que eu estou, até qual o volume mínimo que eu tenho que ter, quantas lojas numa determinada região que eu tenho que ter para ter uma operação sadia, financeiramente falando, logística. Então, acho que os próximos passos nossos aqui, olhando a expansão de rede, vai ser muito entender essa malha. Então, da onde eu vou partir, como que eu vou operar? Eu vou com um caminhão grande, eu vou com um caminhão menor, eu vou fazer um transbordo, eu vou ter um CD parceiro. Então, em linhas gerais, os grandes desafios vão ser nesse sentido, de entender qual malha que eu vou atender cada região, se eu vou centralizar estoque, se eu vou abrir outros pontos, como que a gente vai desenhar toda essa malha para conseguir suportar esse crescimento grande, enfim, que continua vindo pela frente. Eu tenho só Gente, uma pergunta, Ju, e, assim, olhando a questão, aí olhando pelo olhar de consumidor, né, olhando a questão, principalmente da hoje, de qualidade atrelada a preço acessível, Uhum. hoje passa, tem na cabeça, tem como ideia entrar num ramo de sobremesas, além de sorvetes, que consiga entregar essa excelência em custo acessível, ou não passa isso por algum planejamento da hoje? O nosso negócio é sorvete, né? Uhum. Então a gente produz picolé dos mais diversos tipos, produzimos sorvetes, mas existem possibilidades. Então, principalmente falando em inverno, por exemplo, a gente sabe que no inverno é o vale da sazonalidade. Então a gente pensa, por exemplo, vamos botar um petit gâteau, por exemplo, Uhum. algum produto que seja complementar ao picolé e ao sorvete, que possa nos ajudar tanto em ocupação quanto em giro de loja. Então, existem sim essas possibilidades. São detalhes que a franqueadora toca junto com o comitê dos franqueados, que precisa ser muito delicado, porque quando a gente vai para algumas outras sobremesas, geralmente o giro delas não é tão grande quanto o sorvete. Então, em alguns momentos, ela pode ser muito útil por aumentar o giro em momentos de baixa, mas em alguns outros momentos ela pode ocupar um espaço que poderia ter sorvete e eu não tenho espaço para botar sorvete para poder vender quando eu estou no meu pico. Então, Uhum. existe esse trade-off aí para se entender. Mas sim, existem alguns projetos, algumas possibilidades a nível de petit gâteau, alguns outros produtos que sejam complementares aí e nos ajudem a, a garantir o giro da loja em períodos mais complexos. até fazendo uma propaganda aqui, viu, gente? O pessoal da Routize aqui deixou o material para que você consiga avaliar a maturidade da sua operação, para entender um pouquinho melhor, né, justamente em qual fase você está, quais são os próximos passos, alguns desafios, tá? Então, quem tiver interesse, quem está assistindo tiver interesse, a gente vai deixar o link aqui embaixo, tá? E, pessoal, queria muito agradecer vocês, o tempo está acabando. Por mim, eu ficava com vocês até amanhã, porque o papo está muito bom mesmo.
Carlos, muito obrigado. Acho que você trouxe muita sabedoria, muita experiência e muito conteúdo técnico bom, assim, para quem está começando, para quem é profissional da área, para quem está enfrentando um desafio parecido com o seu. E acredito que vai contribuir muito, assim, para toda a cadeia de logísticos aqui do Brasil. Muito obrigado, Carlos, pela sua participação, pela parceria com a Houtize Hoje, que tem sido uma parceria que tem gerado muitos frutos e que a gente consiga gerar mais e acompanhar vocês até o crescimento desses próximos 5 anos aí, por mais ambicioso que ele seja, viu? Leandro Rinaldi, nosso querido, que leva aqui nas costas todos os projetos, tá também de parabéns, muito obrigado, viu, Leandro? Obrigado pelo seu tempo, a gente sabe que a sua agenda é muito difícil, é muito complicado deixar os clientes para estar aqui com a gente. Obrigado por ter dado esse encaixe, que você venha participar com a gente muito mais vezes. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigado, vou deixar vocês se despedirem também. Quer começar, Leandro? Eu quero agradecer você aí por estar aí à frente do Houtize Talks, com conteúdos que são muito bons para quem acompanha a logística no dia a dia, com diferentes operações, diferentes dúvidas, diferentes realidades. Eu acho isso muito legal, que enriquece muito de material quem está começando, ou até quem já está lá na frente fala, poxa, é algo legal que eu posso trazer aqui para dentro de casa. E agradecer ao Carlos, porque me enriqueceu mais ainda nesse mercado de sorvetes. Eu tenho assim alguma experiência, ele é muito, muito bom e me trouxe coisas assim que de verdade assim eu não imaginava e que eu consigo agora até enxergar com outros olhos. E mais uma vez colocar a disponibilidade dele, todo o nosso time aqui de projetos, de suporte, e dizer que com o que ele precisar ele pode contar comigo. Eu estou aqui para apoiar todos vocês. Obrigado, viu, Carlos? Obrigado, Ju. Valeu, Ju, Leandro, obrigado demais. Foi um prazer passar esse tempo aqui com vocês, com todo mundo que está nos ouvindo. Enfim, poder compartilhar um pouco dos nossos desafios, um pouco da história da Hoje Sorvetes, que tem uma história nova, né, mas que tem um caminho muito grande ainda pela frente. Então, é um prazer, muito obrigado pelo convite. Fico aqui à disposição e sem dúvida, acho que a Houtize vem sendo um parceiro muito importante nessa etapa que a gente vem passando, nesse crescimento que nós vemos tendo. Então, a ferramenta vem nos suportando em diversos momentos a poder buscar essa eficiência da operação, buscar tanto em nível de serviço quanto em custo, e temos um desafio muito grande para poder continuar evoluindo em versões, em necessidades, para cada vez mais estar entregando um serviço de excelência, estar suportando esse desafio que a gente tem de ter uma cadeia cada vez mais enxuta, mais otimizada, para conseguir levar um sorvete de qualidade a baixo custo para a cada ponto aí do nosso país. Muito, muito obrigado. Fico à disposição para futuras conversas. Fechado.